Saudações, heróis despertos! Hoje vamos falar sobre um futuro heróico distópico. Mais especificamente nessa HQ aqui, chamada O Reino do Amanhã, da DC Comics. Ela foi escrita pelo Mark Waid. Os traços, os desenhos, a arte é do Alex Ross. Para quem conhece o Alex Ross sabe o quão realista é sua arte, então é muito bonito ver a combinação dos dois, né? Na capa nós vemos aqui atrás que tem alguns heróis bem esquisitos, né? Mas como é o Reino do Amanhã, são heróis do futuro próximo, porque nós vemos ali o Batman, a Mulher Maravilha, o Super-Homem, mas eles já estão um pouco mais velhos, né? E essa nova geração que está no comando da proteção do planeta. E já é um pouco contraditório porque nós vemos que esses heróis valorizam a violência e a punição com a morte mais do que aquela velha e antiquada moralidade. Eles acham essa moralidade dos nossos antigos heróis antiquada. E tanto poder que esses netos e filhos dos nossos heróis inspiradores possuem, mas sem responsabilidade, só poderia gerar um resultado: o caos. A humanidade se vê impossibilitada de agir em seu próprio protagonismo por conta dessa violência alarmante de heróis contra vilões e até mesmo heróis contra heróis. Vemos Wesley Dodds, o primeiro Sandman, embora mortal e sem poderes, ainda tem íntima relação com os sonhos, e que o avisa nada mais, nada menos do que o Apocalipse bíblico. E quando ele conversa com as pessoas, ele fala que sente uma profunda falta de realização humana, e as pessoas concordam com ele. Mas quando ele é censurado ou criticado por essa posição, ele fala que a humanidade deixou de ter seu protagonismo, deixou de acreditar em si mesmo, quando ela passou a pedir para que uma outra raça ou outras pessoas resolvessem o futuro por elas. Os heróis têm os seus desafios, não propriamente lutas corporais, mas verificar se sua integridade moral ainda está firme dentro daquilo que é certo a se fazer. E a humanidade tem que verificar, assim como nós aqui fora da ficção, se nós estamos sendo os protagonistas da nossa própria vida, da nossa própria história. E há um certo perigo em gostarmos de história de super-heróis. Quando nós observamos um herói, ele está salvando as pessoas, ele está resolvendo circunstâncias para a população e, em alguns momentos, resolvendo situações políticos e sociais. Nós temos algumas más inclinações dentro de nós que nos coloca dentro de uma zona de conforto, esperando que um outro grupo social, um grupo de herói, uma outra pessoa resolva os nossos problemas. E nunca nós mesmos. E para a gente entender o pensamento de Wesley Dodds, a gente pode dividir a nossa mente em duas partes. A primeira parte seria o pensamento imaginativo, nosso pensamento de fantasia. Seria aquele nosso poder de criar imagens, de correlacionar as coisas, de associar coisas. É um pensamento automático. Nós criamos imagens. Tudo que a gente construiu no mundo, seja da parte tecnológica, da parte de engenharia, prédios, as estratégias que nós fizemos para trazer o alimento para nossa casa, por exemplo, tudo que nós fizemos, que nós construímos, passou pelo crivo da mente. Nós fizemos a seleção, como que ia ser construído o prédio, ele precisou sair da nossa mente, ir para um papel, e do papel ir para o material. Então esse é o nosso poder imaginativo de criar imagens, e ele é incrível. A segunda parte da nossa mente é o nosso pensamento lógico, é o nosso raciocínio, é a nossa capacidade de criar moldes ou estruturas que vão nos direcionar para escolher, por exemplo, o melhor caminho a se seguir. Nós construímos essas estruturas para saber lidar com as circunstâncias da vida. Só que às vezes nós escolhemos caminhos ruins. Por exemplo, quando nós temos um vazio existencial, nós estamos com uma tristeza e não sabemos como lidar muito bem com aquilo, nós preenchemos a nossa vida
com excesso de entretenimento, que nós vemos hoje no mundo que nós temos excessos de todas as ordens, né? Excessos em compra, excesso em propaganda, excesso em entretenimento, excesso em jogos, excesso em tudo. E nós vamos preenchendo os buracos das nossas vidas com essas coisas, para a gente não ter que sentir esse vazio e para que a gente não tenha que olhar para nós mesmos e tenhamos que lidar com essas emoções, né? Nós não sabemos lidar com o nosso vazio, não sabemos como encher o nosso eu interior da forma correta e não sabemos lidar com aqueles desafios que a vida nos entrega, que na verdade são fatores para a gente desenvolver a nós mesmos. No caso da história, vemos isso, que a humanidade está transferindo a responsabilidade de mudar o mundo para os outros, e nunca nós, em movimentos pequenos dentro da nossa família ou mesmo com uma responsabilidade social, o que estamos fazendo dentro do nosso campo de ação para que o mundo mude? Qual que é a nossa utilidade interior e exterior? Esse é um direcionamento um pouco mais maduro, e é exatamente quando nós, nessa zona de conforto, transferimos a responsabilidade para outra pessoa, é que nós reprimimos a nós mesmos, reprimimos a nossa capacidade de criação, a nossa capacidade de transformação, de sonhar, de acreditar no nosso próprio protagonismo. E é exatamente o que acontece no Reino do Amanhã. Vemos que eles têm que resolver essa profunda falta de realização. Até porque os heróis também são um pouco responsáveis por isso, porque eles criaram uma certa dependência com os humanos quando eles passaram a resolver diversos problemas, quando eles passaram a achar que a humanidade não precisaria de outras pessoas a não ser dos heróis para resolver os problemas. Então há ali uma relação de dependência entre herói, que quer continuar sendo herói, quer continuar sendo valorizado, acredita no seu ego de que ele vai resolver o problema do mundo, e a humanidade que se omite, que se reprime. Então há um balanço desequilibrado. E aí vem essa nova onda de super-heróis violenta, que acredita que a violência é melhor do que a moralidade, e aí vira esse caos que temos no quadrinho. E dentro dessa situação pré-apocalíptica, em que nós vemos heróis contra heróis, a humanidade tendo que tomar uma posição contra essa briga que estava tendo entre vilões, heróis contra heróis, vemos que as decisões de ordem coletiva se tornam essenciais no quadrinho. Vemos que os heróis e as pessoas precisavam abaixar o ego, precisavam encontrar consigo mesmo, com o seu melhor eu interior, para que resolvessem as coisas em coletivo, todo mundo junto, sem castas, sem diferenças sociais, sem um se achando melhor que o outro. E em relação às coisas de ordem moral, às decisões de ordem moral, não é preciso ser super. Basta que sejamos nós mesmos, com o nosso poder criativo, dentro da nossa centralidade daquilo que é certo a se fazer, porque nós sabemos o que é certo a se fazer. E é nessa hora que o super-homem tem um despertamento, ele tem um insight ali, e ele percebe que nunca deveria ter deixado a humanidade fora das decisões do coletivo. Que nós vemos ali a humanidade decidindo como um grupo só, porque era uma situação extrema, eles tinham que se unir para decidir, e ali você vê que o coletivo fica mais inteligente, porque todas as pessoas estão participando ali. O super-homem tem esse insight, e no momento derradeiro, no momento decisivo do quadrinho, que eu não vou dizer qual é, ele pede para um outro super, que é tanto herói quanto humano na mesma proporção, decidir o futuro da humanidade. Então é sensacional ver essas questões sendo discutidas nesse quadrinho. E nas considerações finais, nos agradecimentos, Mark Waid agradece
Elliot Maggin, que escreveu Super-Homem nos anos 80, e diz que Maggin o inspirou a ter visão de raio-x e o ensinou a voar para poder criar a sua própria história. E nós, dentro da nossa capacidade imaginativa, também temos visão de raio-x para poder recriar a nossa própria história com a visão da sabedoria. E podemos também voar para sermos de verdade os protagonistas da nossa própria história, da nossa própria vida.